Olha, outra aula, estou aqui de novo, né, para falar com vocês dos parâmetros curriculares nacionais. Ah, tu já viu a aula do parâmetro? Mas olha só, essa aqui é diferente, hein? Essa aqui é de educação física, você sabe, né? Os parâmetros curriculares nacionais, né? Esse documento, né? Não é lei, mas é um documento importante, né? Ele trata dessa perspectiva curricular de todo o ensino fundamental, também tem parâmetros para o ensino médio, referenciais para a educação infantil, né? E neste olhar para o ensino fundamental, você tem lá um fascículo introdutório dos parâmetros curriculares, você tem fascículos para a perspectiva dos anos iniciais e na perspectiva dos anos finais do ensino fundamental você tem livros de cada disciplina. Então você tem de história, de arte, de educação física, de matemática e assim por diante. Hoje a gente vai ver isso de educação física. Então, seja você um professor de educação física que está aí do lado, porque vai fazer o concurso para a área, ou seja você um professor dos anos iniciais que está lá no teu edital, parâmetros curriculares nacionais de educação física, porque muitas vezes a educação física ainda faz parte das obrigações desse professor, embora não devesse mais ser isso, a gente sabe que a nossa realidade é bem diferente ao longo desse país tão grande como é o nosso. Então, fica ligado, eu vou sempre chamando a atenção para você de algumas coisas que são importantes para a gente poder discutir ao longo desta aula, tá? Então, parâmetros curriculares nacionais, estão aqui algumas ações, o assunto é educação física. Então, a gente tem alguns princípios que norteiam a educação física no ensino fundamental. Antes da gente falar desses princípios, deixa eu só trazer uma coisa para você que eu acho importante você saber. O documento dos parâmetros curriculares nacionais, eles são um documento construtivista. O construtivismo dá a tônica desse documento. Isso significa o quê? Em linhas bem gerais, aluno passivo nem pensar. O aluno é construtor do seu próprio conhecimento. O professor vai fazendo a mediação o tempo inteiro, mas é o aluno quem constrói. Então, o aluno pensa, o aluno age, o aluno fala, o aluno resolve problemas, que é outra coisa muito presente nessa perspectiva dos parâmetros curriculares nacionais. A interação a tônica do trabalho pedagógico, tá? E, portanto, com isso em mente, a gente vai voltar aqui para a ideia dos princípios da educação física no ensino fundamental. Primeiro princípio é o princípio da inclusão. Se você está pensando aí na inclusão da criança com deficiência, eu vou dizer para você que você só está meio certo. Porque quando a gente fala dessa questão da inclusão, não é especificamente só para o público da educação especial. Na realidade, quando a gente fala de inclusão, é a inclusão das diferenças. Então, com o princípio da inclusão, a gente está querendo dizer que na educação física, educação infantil, que na educação física, todos, tá? Com todas as suas diferenças, precisam participar e estar incluídos. É uma proposta feita para a inclusão dessas diferenças. A sistematização de objetivos, de conteúdos, de processo de ensino e aprendizagem, de avaliação, tem como meta, então, a inclusão do aluno na cultura corporal de movimento. Então, a educação física, hoje, vamos falar de uma forma bem bacana, cultura cultural de movimento, por meio da participação e reflexão concretas e efetivas. Busca-se, então, reverter o quadro histórico da área de seleção entre indivíduos aptos e inaptos para as práticas corporais, resultantes da valorização exacerbada do desempenho e deficiência, né? Então, era assim, lembra, né? Tu vai correr, mas tu tem uma perna curta, corre tão pouco, não pode. Você vai jogar? Não quero você não, porque você joga muito mal. Então, longe disso, a ideia não é segregar ou excluir, a ideia é incluir todo mundo. O outro princípio é o princípio da diversidade. Ele se aplica na construção dos processos de ensino e aprendizagem e também orienta a escolha de objetivos e de conteúdos, visando ampliar as relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem. Então, a diversidade está dizendo exatamente isso aqui, tá? Vou construir esses processos de aprendizagem que envolvam os meus conteúdos e a perspectiva das diferenças na busca dessa perspectiva dessa cultura cultural de movimento. Então, a gente vai legitimar as diversas possibilidades de aprendizagem que se estabelecem com a consideração das dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. Porque quando a gente fala de cultura corporal dos movimentos, quando a gente fala de educação física,
Todas essas dimensões estão implicadas, tanto as afetivas, quanto as cognitivas, as motoras e também as socioculturais, porque o movimento está relacionado à cultura, o movimento também está relacionado a essa questão do afeto e assim por diante, tá? E aí, quando a gente olha para a educação física, a gente vai trabalhar a ideia de categorias de conteúdos. Essas categorias de conteúdo também são comuns às outras áreas, porque fazem parte do documento, fazem parte dos parâmetros curriculares nacionais. Então, a gente trabalha com algumas categorias que eu vou sublinhar aqui para vocês, tá? A categoria conceitual, tá? Além disso, a gente trabalha com a categoria atitudinal e tem mais uma, que é aqui a categoria procedimental, tá bom? Então, vamos lá. Conteúdos conceituais são aqueles conteúdos que tratam dos conceitos, dos fatos históricos, dos conceitos e dos princípios de qualquer área, tá? Aqui a procedimental estava até aqui em cima e eu botei e marquei só embaixo, tá? Deixa eu até apagar aqui para não confundir. Além disso, a categoria procedimental são aqueles ligados aos procedimentos do fazer. Então, vamos lá. Categoria conceitual. A gente vai pegar um jogo, vôlei. Vamos pegar lá um desporto, o vôlei tem lá toda a sua categoria conceitual. Foi criado não sei aonde, não sei mesmo, por não sei quem, muito jogado não sei aonde. Isso tudo são conceitos, né? Conceitual. Vamos para o procedimental? Vamos lá, bolinha na mão, como é que vamos dar manchete? Sei lá, saque. Aí você tem toda uma técnica, né? Joga a bola para o alto. Não é assim? Oh, acho que é assim. Pois é. Gol não, é ponto, sei lá, esqueci. Então, olha só, isso é procedimento, tem uma categoria procedimental, tá? E também tem a outra categoria aqui do lado, que é a atitudinal, que é aquela relacionada às normas, os valores e atitudes. Então, vôlei tá cheio de norma, né? Tem lá suas regras, as atitudes, aquela questão da coletividade, do companheirismo, de um machucou, o outro socorre, o outro substitui, seja o que for. Então, dentro dessa relação, a gente tem essas três categorias de conteúdos, tá? Então, conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, os conteúdos conceituais e procedimentais mantêm uma grande proximidade na medida em que o objeto central da cultura corporal de movimento gira em torno do fazer. Na educação física estão muito próximos, né? O fazer, do compreender e do sentir com o corpo. Os conteúdos atitudinais apresentam-se como objetos de ensino e aprendizagem e apontam para a necessidade de o aluno vivenciá-los de modo concreto no cotidiano escolar, buscando minimizar a construção de valores e atitudes por meio do currículo oculto. Lembra o que é currículo oculto? Lembra não? Então deixa eu te lembrar. Currículo oculto são aquelas questões que não são oficiais, não tem muita visibilidade no currículo, mas que ensinam. Então, o currículo oculto, muitas vezes, ele expressa relações de poder, ele expressa hierarquias. Então, por exemplo, o menino é mais gordinho. Aí eu falo assim, não, fica sentado aí, depois você joga. Isso é um processo de exclusão. E isso é um currículo oculto, porque eu estou ensinando o aluno a excluir pessoas que têm sobrepeso, por exemplo. E por isso é um currículo oculto. Então, ou a gente cria essas normas e a gente é claro na questão dos valores, ou então o aluno começa apenas a aprender essas atitudes, essas normas por meio do currículo oculto, e nem sempre essas aprendizagens via currículo oculto são aprendizagens favoráveis, ok? Então, falamos sobre os tipos de conteúdo. Vamos seguir na nossa aula. Vamos falar das influências, das tendências e até do quadro atual da educação física. Lembra que esse quadro atual, PCN, é um documento de 1998, então não é nem tão mais atual assim. Mas se está no edital, tu vai estudar isso aqui, ok? No século XX, a educação física escolar sofreu, aqui no Brasil, influências de correntes de pensamento filosófico, tendências políticas, científicas e pedagógicas. Lembra que o século XX foi um século de grandes transformações, grandes guerras, grandes descobertas, grandes tudo, né? Mas é lógico que a educação física sofreu essas influências também. Até a década de 50, a educação física sofreu influências provenientes da filosofia positivista, da área médica, positivismo, né? Tá tudo certo, só existe uma verdade, você tem que trabalhar para aquilo, se conformar com a situação da sociedade, agir em prol dela e acabou. Isso é uma perspectiva positivista, tá? Então, a outra coisa é da área médica, por exemplo, o higienismo. Então, assim, as práticas de educação física voltadas para a questão da saúde, da questão da higiene, da questão do cuidado com o corpo, né?
também de interesses militares, por exemplo, o nacionalismo, a instrução pré-militar. Ora, acompanhou as mudanças no próprio pensamento pedagógico, por exemplo, vertente escola novista na década de 50, né? A perspectiva da escola nova, que também trouxe marcas. E fiz errado, gente. Eu sempre faço isso, é um horror. Vamos lá. Mais recentemente, na década de 70, a educação física sofreu mais uma vez uma influência importante nesse aspecto político. Pensa, o que estava acontecendo aqui na década de 70? Isso, ditadura militar. Olha só aqui, a fotinha te deu uma colinha boa, né? Ditadura militar. O governo militar investiu muito na disciplina de educação física em função de diretrizes pautadas no nacionalismo, na integração entre os estados e na segurança nacionais, objetivando tanto a formação de um exército composto por uma juventude forte e saudável, como a desmobilização das forças políticas oposicionistas. As atividades esportivas também foram consideradas importantes na melhoria da força de trabalho para o milagre econômico brasileiro. Então, até hoje, a questão militar tem uma tradição muito forte na educação física, porque na década de 70 houve muito investimento com estes objetivos que nós acabamos de falar, né? Uma outra coisa que estava muito associada era aquela ideia do sonho olímpico, né? Do Brasil conseguir medalhas na perspectiva olímpica. Isso tudo foi baseado num modelo chamado modelo piramidal. Então, nessa ideia do modelo piramidal, a gente tem uma educação física e um desporto escolar, que seriam a base da pirâmide, a melhoria da aptidão física da população urbana, o empreendimento da iniciativa privada na organização desportiva para a comunidade, comporiam o desporto de massa, que seria o segundo nível da pirâmide. Esse se desenvolveria, tornando-se um desporto de elite, com a seleção de indivíduos aptos para competir dentro e fora do país. Tá? Então, olha só. Eu tenho mais ou menos aqui essa pirâmide, esse modelo piramidial. Aqui é esporte escolar, tá? Dando suporte. Aqui eu teria esporte de massa, ou seja, os clubes. Vocês podem ver que vai começando a funilar. E aqui seriam os esportes de rendimento ou a elite, né? Os esportes de elite. Então, esse modelo piramidal fez parte dessa história da educação física. Na década de 80, esse cenário começou a mudar. O que acontece? A abertura política, e a gente começa, então, a sentir o peso desse modelo anterior e a contestá-lo, né? O Brasil não se tornou uma nação olímpica, até hoje não se tornou, né? E a competição esportiva da elite não aumentou significativamente o número de praticantes de atividades físicas. Então, se iniciou uma profunda crise de identidade nos pressupostos e até no próprio discurso da educação física. E aí isso foi gerando uma mudança expressiva nessas políticas educacionais. A educação física escolar, que estava muito voltada para essa questão da escolaridade de 5ª a 8ª série do primeiro segmento do ensino fundamental, né, passou a dar prioridade ao segmento de 1ª a 4ª série e também começou a olhar para a pré-escola. O objetivo, então, passou a ser o desenvolvimento psicomotor do aluno, propondo-se retirar da escola a função de promover os esportes de alto rendimento. Então, tira o esporte, vamos colocar o desenvolvimento das crianças. Isso, gente, gera o que a gente vai começar a estudar agora, tá? Algumas tendências pedagógicas na educação física escolar. Em alguns momentos, essas tendências apareceram com mais força. Hoje, algumas vezes, elas estão bem misturadas, mas a gente precisa saber que tendências são essas, né? Primeira abordagem é a abordagem psicomotora, que era o que a gente estava falando, tá? Envolvimento da educação física com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender, com os processos cognitivos, com os processos afetivos e psicomotores, buscando garantir a formação integral do aluno. Então, ela seria apenas um meio para ensinar matemática, língua portuguesa, sociabilização. Para esse modelo, a educação física não tem um conteúdo próprio, é um conjunto de meios para reabilitação, para readaptação e para integração, substituindo o conteúdo que até então era predominantemente esportivo
o qual valorizava a aquisição do esquema motor, lateralidade, consciência corporal e coordenação visomotora. Então, essa abordagem psicomotora, ela vem logo depois daquele boom da perspectiva esportista, né, como não deu certo, busca-se um outro caminho, a abordagem psicomotora. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau.